Jornal Regional. Oferecimento. Viação Tindiquera, porque o respeito ao passageiro vai de ônibus. Com o objetivo de promover um diálogo sobre a reforma do atual sistema eleitoral brasileiro, foi aberto na manhã de hoje, em Curitiba, o 2º Congresso da Rede de Participação Política, iniciativa apartidária da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em parceria com a FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado. A abertura do evento marcou também o lançamento do Guia do Voto 2010. Com o tema Reformar e Inovar, uma nova política é possível, o Congresso segue até amanhã. Dele deve resultar uma proposta de projeto de lei de iniciativa popular para a implantação do voto distrital misto aqui no país. Em outubro, os brasileiros utilizarão a urna eletrônica pela 4ª eleição presidencial consecutiva. Serão ao todo 19 números digitados para 6 candidatos diferentes. As eleições deste ano também apresentam novidades que você confere agora. Utilizadas pela primeira vez em 1996, as urnas eletrônicas estarão presentes em todas as sessões eleitorais do país. Só em Araucária, são 240 locais de votação para a escolha dos candidatos neste ano. Uma das novidades para 2010 é a obrigatoriedade do eleitor levar para votar o título e também um documento com foto. Nós sugerimos que os eleitores não deixem para votar no final do dia, que eles vão no início ou ao longo do dia, mas não deixem para o final, que são muitos cargos para votar, né? São 19 números que o eleitor vai ter que digitar. E ele chega no seu local de votação, na sua sessão eleitoral e se apresenta com o título de eleitor, que neste ano é uma novidade, é uma obrigatoriedade apresentar o título de eleitor e um documento com foto. No dia 3 de outubro, 135 milhões de brasileiros irão votar para presidente da República e outros 5 cargos. Só em Araucária, mais de 86 mil eleitores estão aptos para ajudar a decidir o futuro do nosso estado e também de todo o país. No local de votação, é preciso apresentar os documentos para os mesários. Além do título de eleitor, é preciso um documento com foto, que pode ser a carteira de motorista, de trabalho, o passaporte ou o RG. Depois de conferidos os documentos, o número do título é digitado e a urna é liberada para receber os votos. O primeiro cargo a se votar é para deputado estadual. São 5 números e a tecla confirma. O voto seguinte é para deputado federal. Para votar diretamente num candidato, o eleitor precisa digitar 4 números, conferir na tela se o nome, o número do candidato e o partido conferem e apertar a tecla verde. Nestes 2 casos, o eleitor pode optar por votar na legenda do partido, digitando os 2 primeiros números e teclando confirma. Na sequência, o eleitor começa a votar para senador. Nas eleições deste ano, serão 2 votos diferentes. Cada candidato tem 3 números. Se votar 2 vezes no mesmo número, o segundo voto é anulado. A qualquer momento durante a votação, o eleitor pode corrigir o voto caso tenha digitado algum número de maneira errada e recomeçar a votar no cargo em que teve que fazer a correção. Depois de votar nos 2 candidatos ao Senado, o eleitor deve escolher os candidatos a governador e também a presidente da República. São 2 números para governador e depois confirma, e mais 2 números para presidente, seguidos pela tecla verde. Caso o eleitor não queira votar para nenhum candidato em determinado cargo, ele pode optar por votar em branco, digitando a tecla branco e depois confirmando. Ou pode votar nulo, teclando um número que não corresponda a nenhum candidato. Este voto nulo também precisa da confirmação. Por isso é necessário conferir na tela se o voto será mesmo anulado. A orientação do TSE é para que o eleitor leve até a urna eletrônica a famosa colinha. Mesmo confiando na memória, a colinha ajuda a garantir o voto naquele candidato escolhido por você, lembrando que o voto é individual e secreto. O cálculo estimado pelo TSE é de que cada eleitor levará em média 1 minuto e 40 segundos para completar a votação. Caso ele demore muito para votar porque esqueceu o número do candidato e não levou a colinha, os mesários vão suspender a votação e orientá-lo a voltar mais tarde com os números. A votação é suspensa, mas os votos que já foram confirmados são computados normalmente. Por isso, a orientação é para que todos os eleitores não se esqueçam de levar para votar todos os números anotados no papel.
Caso o eleitor não possa votar porque está em outra cidade longe da sua sessão eleitoral, ele deve justificar o voto. Em Araucária, nós teremos 6 colégios com mesas de justificativa e nos demais colégios ele pode justificar em qualquer sessão eleitoral. Com a obrigatoriedade de apresentar 2 documentos para poder votar, o eleitor que não sabe onde está o seu título e estava acostumado a votar somente com a identidade, deve procurar o Fórum Eleitoral do município até o dia 23 de setembro. Por enquanto, a procura para fazer a segunda via do título é baixa. O novo documento é impresso na hora. Para fazer a nova via, é preciso apenas levar consigo o RG. Os eleitores que não votaram nas últimas eleições também precisam ficar atentos para poderem participar normalmente do processo eleitoral deste ano. Ele pode comparecer ao cartório eleitoral ou no próprio site do TSE e conferir se o título dele está regular. Porque quando o eleitor deixa de votar por 3 eleições seguidas, considerando cada turno uma eleição, se ele deixar de votar ou de justificar, o título dele é cancelado. E a última orientação, que não deve ser esquecida nunca, é para que o eleitor continue atento. Preste atenção nas propostas e faça bem suas escolhas, porque o que está em jogo são os próximos 4 anos das nossas cidades, do estado e de todo o país. Para fazer a segunda via do título de eleitor ou para ter mais informações sobre as eleições deste ano, o eleitor pode procurar o Fórum Eleitoral, que fica na Rua Francisco Dranca, 1079, no Jardim Vila Nova. O fórum fica aberto ao público do meio-dia até às 6 horas da tarde. E no dia 3 de outubro, uma grande cobertura das eleições. Mais uma vez, a TV Araucária e a Rádio Iguaçu, em conjunto, vão trazer para você a apuração dos votos. Destaque especial, claro, para os candidatos aqui da região. Veja a seguir a nossa última reportagem da série sobre maquiagem.